Aí qualquer coisa que vocês queiram falar, aí vocês não falam no chat, vocês falam no microfone, né? Que eu não vou ter como ver o chat, porque eu estou apresentando os slides. Bom, então hoje a nossa conversa, ela será sobre seleção, certo? E a gente vai introduzir o que é a seleção como ferramenta para o melhoramento genético animal. Então, o que é a seleção propriamente dita? A seleção é mais do que óbvio, é autoexplicativo. É eu olhar para os animais que eu quero no meu plantel e selecionar aqueles que eu acho mais interessante, certo? E eu vou selecionar esses animais para quê? Para reprodução. Porque se eu quero reproduzir os animais que eu acho interessante para eles gerarem outros animais também interessantes, eu vou selecionar os animais que têm as melhores características para que assim este animal repasse essas características melhores. Então, a seleção, ela pode ser definida como a escolha dos indivíduos que serão utilizados para a reprodução para a formação da próxima geração, certo? Então, esse é o conceito de seleção genética. E aí, a gente cai naquela questão: para que fazer seleção? Para promover o progresso genético de uma população. E o que é o progresso genético? O progresso genético sempre vai se basear do ponto de vista de quem está olhando de fora. Quem é que está olhando de fora? Somos nós, seres humanos. Portanto, se eu estou trabalhando com produção de leite, o progresso genético é melhorar aquela característica geneticamente, ou seja, ao longo das gerações eu terei vacas que produzem cada vez mais leite, e assim eu estou fazendo progresso genético, certo? E aí a gente tem uma questão aqui, que é o progresso genético, ele também pode ser definido como aumentar a frequência dos genes desejáveis em uma população. Lembrando que, normalmente, o gene desejado em uma população é o alelo dominante, certo? Mas, em algumas ocasiões, o alelo recessivo, ele também pode ser desejado, porque muitas vezes uma característica que está relacionada a uma maior produção ou ainda uma melhor aparência, porque às vezes eu quero trabalhar, por exemplo, com o mercado pet. E aí eu sei que uma característica recessiva, ela tem um maior valor econômico, então não necessariamente a seleção sempre vai trilhar no caminho da fixação desse alelo. Muitas vezes ela pode trabalhar com melhoramento, também buscando aumentar a frequência do gene recessivo. Mas, na maioria dos casos, a gente vai focar os nossos esforços no alelo dominante, certo? E aí, eu particularmente gosto de colocar as questões da professora Eulália no meio da apresentação de slides. E aí, aqui, a gente tem uma questão muito interessante. Por que a seleção não leva à fixação do heterozigoto? Toda vez que vocês ouvirem essa palavra, fixação, significa dizer que a frequência da heterozigose, ela vai ser sempre constante, certo? Então, por exemplo, a fixação do alelo A. O que é a fixação do alelo A? Significa dizer que a frequência do alelo A, ela não vai variar ao longo das gerações. Ela será constante. E aí, eu trouxe essa questão porque ela é muito interessante. Porque faz sentido o seguinte: se eu tenho uma população com animais azão, azão, azinho, azinho e azão, azinho, o que deveria acontecer se a gente for pensar por uma determinada lógica? Eu quero aumentar a proporção dos genes favoráveis. São os genes favoráveis. O alelo dominante. Então, eu quero aumentar a frequência desse alelo. Então,
eu vou buscar selecionar indivíduos que são azão-azão e não excluir os indivíduos que são azinho-azinho. Só que eu não tenho como eliminar esse cara. Não tenho como eliminar esse cara. É quase impossível eu ter uma população que seja só indivíduos azão-azão. Normalmente, isso é muito difícil de acontecer. Então, na prática, o que deveria acontecer? Depois de longos processos de seleção, a gente deveria observar somente esses dois alelos, certo? Só que novamente poderia acontecer desse alelo aqui, azão-azinho, fazer outro azinho-azinho. Mas no sentido que eu quero falar aqui para vocês, eu sei que é complexo pensar sobre isso, por isso eu vou pedir a vocês que só aceitem essa informação, porque ela é muito mais complexa de explicar do que parece. Mas a seleção, ela não fixa o heterozigoto, porque a seleção sempre vai estar focada na homozigose, sempre, certo? Então, por exemplo, eu tenho um alelo A e o alelo Azinho. Eu sempre vou focar os meus esforços em tornar todos os indivíduos da população azão-azão, mesmo que isso não seja possível, certo? O objetivo é, obviamente, ter uma população com que todos os indivíduos tenham a característica desejada. Nessa parte mais complexa, a gente vai agora trabalhar com, obviamente, o processo em que essas características vão ser trabalhadas. Então, a seleção, ela vai variar à medida que você tem um modo de ação gênica atuando sobre uma característica. Então, no modo aditivo, que é aquele modo que não há dominância entre os genes, os ganhos, eles vão ser fixos. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte: quando eu estou trabalhando com o modo aditivo, é como se eu tivesse uma caixa aqui. E o melhorista, ele tem que empurrar essa caixa, entendem? E aí, quando ele empurra essa caixa, ele chega em um momento em que essa caixa, ela já chegou no máximo, ela já está encostada na parede, entende? Então, os ganhos em relação ao modo aditivo, eles vão ser fixos. Se eu mover essa caixa até o final da parede, é impossível que essa caixa venha para cá voando e volte para o mesmo lugar. Então, quando eu estou trabalhando com características que são comandadas pelo modo aditivo, os ganhos eles vão ser fixos, certo? Ou seja, uma vez que a característica seja melhorada, vai se fixar na população, certo? Eu acho que eu passei um pouco mais os slides. Acabou clicando na tela sem querer. Que coisa maravilhosa. E aí a gente tem essa questãozinha aqui, que é o seguinte: o processo de seleção da raça Indo-Brasil se deu através da seleção de muitas características, entre elas o grande tamanho das orelhas destes animais. Explique o porquê, mesmo após o processo de seleção para essa característica ter se encerrado, a mesma se fixou na população desta raça. Então, basicamente, essa questão ela está dizendo o seguinte: ao longo dos anos, de várias gerações, os melhoristas eles selecionaram animais que tinham maiores tamanhos de orelha. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eles pararam de fazer seleção para característica, a característica se manteve na população, mesmo não havendo mais seleção. Novamente, eu explico para vocês sobre a analogia da caixa. Quando nós trabalhamos com o modo aditivo, melhorar essa característica é a mesma coisa de empurrar uma caixa até a parede, até o máximo.
é impossível que essa caixa retorne ao início, certo? Então, o modo de ação gênica que vai estar atuando em maior proporção nessa característica, que é o tamanho de orelha, é o modo aditivo. E o fato do modo aditivo estar atuando explica a fixação dessa característica. Ou seja, a frequência da expressão dessa característica se tornou constante, certo? E aí, no modo aditivo, o processo não aditivo, o processo de seleção é constante. Se você parar de fazer a seleção, ela vai desandar. E aí, eu tenho uma analogia para vocês agora. Você lembra que antes a gente empurrava a caixa em um lugar plano? Agora, a gente vai empurrar a caixa como se fosse subindo um morro, subindo uma ladeira. A gente tem uma inclinação. Então, o trabalho do melhorista vai ser empurrar essa caixa até o topo. Só que, se eu vou empurrando essa caixa, em algum momento eu chego ao topo e eu paro de fazer seleção, o que vai acontecer com essa caixa? Qual é o fluxo natural que essa caixa vai seguir? Ora, se eu parei de fazer seleção, essa caixa prontamente vai cair e chegar de volta aonde ela veio. Então, quando nós trabalhamos com características relacionadas ao modo não aditivo, os ganhos que são obtidos em função da seleção, eles não são fixos, de modo que, se o melhorista parar de fazer seleção, as características começam a perder determinado valor. Os animais começam, ao longo do tempo, a apresentarem desempenhos inferiores ao que era antes, certo? Traduzindo, o trabalho do melhorista nunca acaba. Eu sempre tenho que estar trabalhando com características que são comandadas pelo modo não aditivo. E aí, agora, a gente vai entrar nos tipos de seleção. A seleção, ela pode ser natural ou artificial. Seleção, ela será natural quando o meio em que uma população está inserida escolhe os indivíduos mais adaptados. Então, por exemplo, por que que você não deve demorar muito tempo para tomar o antibiótico? E você deve tomar o antibiótico, quando prescrito por um médico, no tempo certo para você. Ora, porque se você não toma o antibiótico no momento certo, essas bactérias, elas vão ser selecionadas pelo ambiente. E elas serão selecionadas pelo ambiente e ficarão mais resistentes. Samuel, como se dá essa seleção? As mais fracas morrem e as mais fortes sobrevivem. E essas mais fortes, elas vão se reproduzir e vão repassar essa característica ao longo das gerações. Portanto, você vai ter várias bactérias agora com uma maior resistência. Então, basicamente, a seleção natural, ela é a seleção que o meio seleciona os indivíduos que são mais adaptados para viver em um determinado ambiente, certo? A gente tem aqui um exemplo clássico da seleção natural, que toda pessoa que já estudou genética alguma vez na vida se acaba se deparando, que é o seguinte: aqui vocês conseguem observar como a girafa, no passado, entre muitas aspas, tinha um pescoço curto. E ao longo das gerações, o pescoço da girafa foi crescendo. Por quê? Porque as girafas que alcançavam folhas mais altas conseguiam se alimentar melhor. E se elas conseguiam se alimentar melhor, elas conseguiam se reproduzir melhor.
Então, elas foram repassando essa característica ao longo de muitas gerações e você teve uma seleção dos indivíduos que tinham os maiores pescoços. Já a seleção artificial, ela vai ser a seleção baseada no que nós, seres humanos, achamos de interessantes nos animais. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo clássico. A gente tem na família Canis duas espécies, Canis lupus e Canis familiares, que é o cão da família, que é o nosso cachorro de casa, né? E aí, o que foi que aconteceu? Além do lobo, a gente tinha o cão selvagem, certo? E aí, foi o que aconteceu? O cão selvagem, ele foi sendo domesticado. Nós fomos selecionando cada vez mais cachorros que fossem mais dóceis. E esses cachorros, eles foram se aproximando da gente, e aí a gente selecionou eles baseados no que a gente queria. Então, eu gosto de cachorro salsicha, então eu vou selecionar os indivíduos que são mais baixinhos e mais compridos. Então, a seleção artificial é a seleção feita por nós, seres humanos, do ponto de vista do que é mais interessante para nós, é claro. E aí, a gente cai em uma questãozinha que é o seguinte: explique como o processo de seleção natural pode favorecer a sobrevivência de indivíduos menos produtivos. Opa, primeiro a gente vai separar essa questão, desmembrar em partes daquilo que a gente compreende. O que é seleção natural? A seleção natural é a seleção que o meio ambiente exerce sobre os indivíduos de uma população, certo? Sobrevivência dos indivíduos menos produtivos. Se os indivíduos menos produtivos vão sobreviver, então significa que uma redução da produção significa uma maior probabilidade de sobreviver nesse ambiente. Mas eu sei que muitos de vocês, quando a gente fala só assim, vocês ficam perdidos. Então, eu vou explicar um exemplo que fica palpável para todos nós. Se o ambiente for quente, como é aqui no Brasil, no semiárido e no clima tropical, e com pouca oferta de alimentos, vocês concordam comigo que os indivíduos que sobreviverem a essa situação, eles não podem ser muito produtivos? Samuel, por quê? Porque se eu sou uma vaca no Nordeste e eu produzo muito, eu dou muito leite, o que que vai acontecer? Produzir leite, eu gasto energia. Se eu gasto energia, eu produzo calor. Então eu vou ficar mais quente. Essa vaca, ela vai aquecer. A temperatura dela vai aumentar. E isso não é positivo. Outra coisa, nesse ambiente eu tenho pouca oferta de alimentos. Então, eu não posso gastar com qualquer besteira. Eu tenho que economizar energia, na verdade. Porque se eu não economizar energia nesse ambiente, poxa, eu não vou conseguir nem produzir e nem sobreviver, certo? Então, essa vaquinha aqui, nesse ambiente quente e seco, eu tenho uma temperatura alta e uma pouca oferta de alimentos, eu vou poder produzir menos e eu também vou ter que ser mais resistente à fome, certo? Então, como a produção ela gera um gasto calórico, o que é incompatível com a escassez de alimentos, aqui vocês têm essa foto da vaca caminhando no deserto. E aí vocês devem estar imaginando o calor dos infernos que deve estar nessa situação. Poxa, essa vaca não pode produzir muito, porque senão a temperatura dela vai se elevar. Ao mesmo tempo,
ela também não pode produzir muito, porque eu não estou vendo nenhum capim aqui para ela comer. Então, ela tem que economizar energia. Então, os indivíduos que sobrevivem nesse ambiente, eles precisam ter essas características para sobreviver, certo? E é isso que a gente chama da seleção natural fazendo efeito sobre esses indivíduos, certo? E aí, só uma imagenzinha para poder ficar mais na cabeça de vocês. Se um animal for produtivo em um clima quente, o que que vai acontecer? Isso vai gerar um estresse térmico, porque para produzir eu aqueço o meu corpo, certo? Outro fator essencial que eu quero que vocês saibam. Olha esse bezerro. Poxa, esse bezerro aqui, ó, é um bezerro de uma região semiárida. Olha a altura que esse bezerro fica do chão. Observe. Isso daqui não seria encontrado, por exemplo, nas raças taurinas. As raças taurinas, elas são advindas de regiões de clima frio e, portanto, elas são mais baixinhas, certo? Em um clima quente, o que que acontece? Esse animal, ele precisa ficar mais longe do chão. Por quê, Samuel? Porque senão o calor pode chegar até ele de maneira mais fácil. Então, para poder me afastar do chão, eu vou ser mais alto. Os indivíduos que sobrevivem a essas condições tendem a ser mais altos. Mas qual é o grande problema? Indivíduos mais altos têm um pequeno problema em relação à produção animal. Indivíduos mais altos têm uma menor deposição de gordura na carcaça e, portanto, uma menor produção. Então, eu fico mais alto para poder evitar o estresse térmico, entretanto, eu prejudico a produção, porque quanto mais alto eu sou, menos gordura eu deposito na carcaça. Portanto, eu sou menos produtivo do que quando comparado a uma raça que advém de um clima frio, certo? Então, esses dois que eu demonstrei para vocês são os motivos que podem levar a uma espécie, a uma determinada raça, a ser menos produtiva do que outra, certo? Ficou claro para vocês? Gente, deu para entrar na cabeça de vocês? É, eu espero, viu? Gente, Laís não veio hoje, não, foi? Ou ela tá aí? Ixi, Laís saiu. Bom, então a gente vai voltar ao que a gente estava falando. E agora a gente tem mais dois tipos de seleção: a seleção morfológica e a seleção fisiológica. Seleção morfológica é aquela seleção que eu faço através da morfologia. Eu olho para um animal e a partir daquela característica eu seleciono ele. Então, eu vou selecionar tamanho de nariz, cor de pelo, tamanho do pelo. Tudo isso é seleção morfológica. É aquilo que eu consigo ver e perceber que é uma característica do animal. Entende? É uma característica física, uma característica estrutural, certo? Agora, a seleção fisiológica vai ser a seleção dos animais que produzem mais. E quando eu produzo alguma coisa. Então, a seleção fisiológica, ela vai estar intimamente ligada a características produtivas, porque a produção de leite faz parte da fisiologia desse animal. Então, por exemplo, uma vaca, para produzir leite, é necessário que as suas glândulas excretem esse leite, secretem esse leite.
E para isso acontecer, existem inúmeros processos fisiológicos, certo? E aí a gente cai no seguinte: essas características que eu apresentei para vocês da seleção é a seleção que vai ter maior relevância econômica. É a seleção baseada na morfologia ou é a seleção baseada na fisiologia? A seleção morfológica ou a seleção fisiológica? É óbvio que vai ser a seleção fisiológica, porque pensem comigo, eu ganho muito mais dinheiro com leite do que com beleza de animal, com morfologia. Poxa, se eu sou produtor de leite, eu não estou interessado se as minhas vacas são bonitas. Eu não estou interessado se os meus touros são bonitos. Não, eu estou interessado em saber quanto essas vacas produzem de leite, porque isso dá muito mais dinheiro do que meramente características baseadas na morfologia, certo? Então, a seleção fisiológica, por estar intimamente relacionada à produção animal, o que que vai acontecer? Ela vai ser mais valorizada, certo? Aí a gente tem aqui outra questãozinha clássica, que é o seguinte: comente sobre seleção fenotípica morfológica quanto à sua eficiência para promover o progresso genético nos animais domésticos. Opa, vamos desmembrar essa questão por partes? Comente sobre seleção fenotípica. O que é seleção fenotípica? Seleção é selecionar os indivíduos que eu acho interessante. Fenotípica é coisas que eu observo. Então, seleção fenotípica é a seleção através do olho, no olhômetro, morfológica. Ou seja, eu vou selecionar os animais pela sua morfologia através do fenótipo, que é aquilo que o animal expressa depois de nascer, certo? E aí, a questão está me perguntando quanto a sua eficiência para promover progresso genético. Pessoal, a seleção pela morfologia, quando a gente fala de dinheiro, o retorno é muito baixo quando comparado à seleção fisiológica. Então, o que que eu quero que vocês tenham em mente? A seleção morfológica, ela vai apresentar uma baixa eficiência quando se trata de ganhos genéticos para características de maior retorno econômico. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero selecionar produção de leite. Mais uma vez esse exemplo. E aí, eu quero selecionar produção de leite com tamanho de úbere. Tamanho de úbere é uma característica morfológica. E aí eu pergunto para vocês: vocês acham que é mais fácil eu selecionar tamanho de úbere, aumentar tamanho de úbere para aumentar a produção de leite? Ou vocês acham que é mais lógico eu trabalhar de cara com aumentar a produção de leite, selecionar vacas que produzem mais leite? Pessoal, é óbvio que eu, quando se trata de características produtivas, eu não vou selecionar com base na morfologia. Eu vou selecionar com base na fisiologia do animal, na fisiologia dos animais que eu quero selecionar. Então, basicamente, se vocês não entenderam, é o seguinte: a seleção pela morfologia, que é eu selecionar os animais com base no que eu vejo, não é eficiente para características fisiológicas. Por quê? Porque essas características são muito complexas. Então, eu só observando o animal, eu não tenho como garantir que esse animal ele será superior, certo?
Ainda mais porque a gente sabe que muitas vezes a morfologia não acrescenta em nada. Por exemplo, vamos voltar uns slides atrás. Essa raça aqui, a raça Indo-Brasil, foi selecionado ao longo das gerações para aumentar o tamanho da orelha. E vocês me perguntam, Samuel, que diabo serve um touro com a orelha grande? Para nada. Ou seja, essa seleção baseada na morfologia não trouxe retorno econômico. Ou seja, a seleção baseada na morfologia, ela agrega um valor econômico ao animal muito baixo quando comparado à fisiológica. Entretanto, existem exceções. Como tudo na biologia, não é uma regra. O que que pode acontecer? Se eu estou trabalhando com valorização de raça, padrão racial, aí a seleção morfológica ela tem um valor muito grande. Porque é o seguinte, se eu trabalho, por exemplo, com Golden Retriever, que é uma raça de cão, poxa, a seleção baseada na morfologia eu ganho dinheiro com isso. Por quê? Porque os cachorros que têm pelos mais longos são mais atrativos. Porque os cães que são Golden Retriever, têm o pelo mais reluzente, que nem o do ouro, são mais atrativos. Então, selecionar animais com base na morfologia depende do que você quer fazer. Agora, se eu quero trabalhar com produção de leite, eu não vou selecionar com base na morfologia, certo? Eu vou selecionar com base na fisiologia do animal. Agora, se trabalhamos com características diretamente associadas ao padrão racial, por exemplo, aí sim a gente trabalha com características que são morfológicas, certo? E aí a gente cai naquela questão, porque as características morfológicas, elas são muito fáceis de serem manipuladas, certo? Por quê? Porque características baseadas na morfologia, elas são, elas têm poucos genes envolvidos. E se características que têm poucos genes envolvidos, elas são simples geneticamente. Então é muito fácil eu conseguir modificar essas características, certo? E aí eu deixo essas respostas grandes para vocês, porque vocês sabem como a professora Eulália, ela gosta de certas palavras na hora que vocês forem descrever a resposta de vocês. E aí eu coloco as palavras do jeito que ela também coloca, certo? Por isso eu peço a vocês que não se assustem com o tamanho do slide, certo? E aí, como tudo na biologia tem uma exceção, as características morfológicas elas não podem ser utilizadas para melhorar características que são fisiológicas, certo? Porém, existe uma exceção. As características morfológicas, elas devem ser selecionadas quando estiverem relacionadas com uma característica de interesse econômico. Então, a gente viu lá na prova passada questões de correlação, que era o seguinte: quanto maior a circunferência escrotal, menor é a idade ao primeiro parto. O que que acontece? Circunferência escrotal é uma característica morfológica. E eu estou usando uma característica morfológica para melhorar uma característica fisiológica. Então, características morfológicas, elas podem ser selecionadas quando elas estiverem relacionadas a uma característica de interesse econômico. Quando elas não estão, a seleção é puramente e basicamente por base do ego dos melhoristas. Ela não tem nenhum intuito de melhorar o animal propriamente de fato, certo? E aí a gente tem outra situação que os caracteres morfológicos, eles devem ser selecionados.
quando eu tenho algum interesse sobre essa morfologia. Então, por exemplo, o cão Golden Retriever é o iPhone dos cachorros. Então, eu selecionar animais que têm certas características de acordo com o padrão da raça vai me dar mais dinheiro, certo? Selecionar cor do nariz, tamanho do pelo, a quantidade de brilho dos pelos, isso é mais atrativo para os tutores, certo? Aí a gente cai nos cálculos, certo? Pessoal, até o momento tá tudo bem? Vocês têm alguma dúvida até o momento? Até o momento nada. Não querem que eu repita nenhuma parte. Vocês estão entendendo? Eu espero. E aí a gente cai no diferencial de seleção, que é o primeiro cálculo que a gente vai encontrar aqui no melhoramento, certo? E aí o que que acontece? Eu vou observar essa curva. E o que que é essa curva? Essa curva é como os animais da minha população, eles vão estar distribuídos. E aí eu peço para vocês o seguinte: aqui estão os animais mais baixos, a escória dos meus animais. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou querendo selecionar animais mais musculosos. Então, aqui ficam os animais magrinhos, certo? E aqui ficam, do outro lado, na outra ponta, ficam os animais musculosos. Só que a maioria dos animais não é nem musculoso e nem magrinho. A maioria dos animais é normal. Tanto que o nome dessa distribuição é distribuição normal. Por quê? Porque os indivíduos que são normais, que estão dentro da média, eles vão ficar exatamente aqui no meio, certo? Só que o objetivo da minha seleção não é ter animais normais, é ter animais musculosos. Então, eu vou direcionar os meus esforços para levar a minha população até esse lado. Eu quero cada vez aumentar a frequência dos genes relacionada ao fato dos animais serem musculosos, certo? E aí a gente cai nas primeiras equações. A primeira que a gente vê é o diferencial de seleção. O que que esse diferencial de seleção significa? Significa, poxa, diferencial de seleção. Que é o diferencial de seleção? O diferencial de seleção, ele é o quão diferente os animais que eu estou selecionando são da média. X1 vai ser a média dos meus animais. X2 vai ser os animais que eu estou querendo selecionar, a média dos animais que eu estou selecionando. Então, o meu diferencial de seleção, ele vai ser o quão diferente os animais que eu estou selecionando são da população base. Então, basta eu pegar x2 menos x1, certo? Só que eu não tenho só macho, né, pessoal? Eu tenho fêmea também. E como machos e machos e fêmeas nunca são capazes de se reproduzir até o momento, é impossível eu relevar, por exemplo, um X2 só de macho. Não, eu tenho que concentrar também machos e fêmeas. Então, toda vez que eu calculo o diferencial de seleção, eu estou falando do diferencial de seleção médio, que vai ser dado por diferencial de seleção de macho mais o diferencial de seleção de fêmea
e eu vou dividir por 2. Vou fazer uma média de macho e fêmea. Até porque macho com macho não produz filho e fêmea com fêmea também não produz filho. Então, eu tenho que fazer uma média. Porque quando falamos de melhoramento genético, é crucial falarmos de reprodução, certo? Pronto. Só que existem outros meios de calcular o diferencial de seleção. Um deles é através do desvio padrão, certo? O que é o desvio padrão? O desvio padrão é quanto os animais que eu estou selecionando, eles se desviam do padrão, certo? E qual que é o padrão? O padrão é o que mais se repete. São os animais mais comuns. É um padrão que pode ser identificado, certo? Então, toda vez que eu calcular isso daqui, o diferencial de seleção ele pode ser calculado de mais de uma forma. Essa forma aqui, ela vai ser multiplicar o desvio padrão pela intensidade de seleção. E o que é a intensidade de seleção? A intensidade de seleção é o quão rigoroso eu sou em relação aos animais que eu estou querendo selecionar. Então, eu quero que vocês imaginem o seguinte: vamos supor que você seja uma pessoa muito exigente para relacionamentos. Então, eu acredito que você que está assistindo seja, por exemplo, você não vai ficar com qualquer pessoa. Se você é uma pessoa exigente, o número de pessoas que você se dispõe a ficar é baixo. Ou seja, quanto mais intenso eu sou na seleção, menos animais eu seleciono, certo? Então, existe essa relação em relação à intensidade de seleção. Então, se a intensidade de seleção é 0,2, significa dizer que eu estou selecionando do 20% dos meus animais, certo? E isso já é uma taxa de seleção baixa, certo? Só que eu aconselho vocês a usarem essa fórmula daqui de baixo também, porque essa fórmula não vai ajudar você em todas as questões, mas sem dúvidas ela vai te poupar um tempo gigantesco, porque para chegar nela é muito chato. Certo? Então, quando é que você vai usar essa equação aqui de baixo? Eu vou só traduzir o que está aqui embaixo, porque eu acredito que se ficando desse jeito, vocês têm dificuldade de entender. Basicamente é o seguinte: x2 de macho é igual a intensidade de seleção de macho vezes o desvio padrão mais x1, que é a média. Samuel, por que que você está passando essa equação? Eu estou passando essa equação porque quando a questão te perguntar x2 de macho ou x2 de fêmea, você vai ter que achar esse x2. E para achar ele sem essa equação é mais difícil. Então, confia no que eu estou dizendo para você. Adicione essa equaçãozinha aí no seu Anki ou até no seu caderninho. E aí a gente tem aqui uma tabela que vai ser dada pela professora, certo? Para vocês na hora da prova. E basicamente eu quero que vocês só interpretem ela, certo? Então, por exemplo, se 90% dos animais forem selecionados, então a intensidade de seleção ela vai ser convertida para 0,2. Basicamente, a ordem para você usar essa tabela é o seguinte: qual é a porcentagem dos animais selecionados? Se é, por exemplo, 80%, 0,80, eu vou olhar 0,80, encontrei ele, e aí eu vou ver qual é o correspondente dele na tabela, que é o 0,35.
Em seguida, eu vou colocar na equação, que é diferencial de seleção é igual a x 2, ou perdão, o diferencial de seleção ele vai ser igual ao desvio padrão vezes a intensidade de seleção, certo? Se você seleciona 80% dos animais, o desvio padrão, perdão, a intensidade de seleção, ela vai ser mudada aqui para 0,35, certo? E aí a gente vai terminar a nossa parte teórica com essa dúvida. Explique o porquê o processo do melhoramento genético ele é mais rigoroso em relação aos machos do que as fêmeas. Na maioria dos casos, a gente é muito mais exigente para as características nos machos do que nas fêmeas. Por quê? Porque os machos, eles possuem uma capacidade de disseminar o seu material genético com uma maior intensidade. Então, um único macho, ele pode inseminar várias fêmeas. Então, é por isso que eu sou tão rigoroso com a seleção de macho. Porque esse macho, ele tem uma maior capacidade de levar o seu material genético para a minha população, certo? E aí, com isso, a gente praticamente encerra a parte teórica. Não, acho que falta só mais uma. A última dúvida teórica é: explique qual a relação entre ganhos genéticos e o número de características selecionadas, e quais fatores precisam ser considerados na hora de escolher essas variáveis. Pessoal, eu sei que a questão é um pouco grande, mas basicamente ela está dizendo o seguinte: qual é a relação entre ganho genético e o número de características selecionadas? Basicamente é o seguinte: que é o ganho genético? O ganho genético nada mais é do que a herdabilidade vezes o diferencial de seleção. Nós já conhecemos a herdabilidade. Nós já vimos a herdabilidade na outra prova. Mas quem não lembra, a herdabilidade basicamente é o seguinte: o quanto daquela característica pode ser repassada, certo? Então, o progresso genético ou ganho genético, ele é utilizado para poder avaliar o melhoramento genético da característica. Quanto maior o ganho genético, maior também é, melhor é esse melhoramento, certo? E aí, a questão, voltando para ela vai falar o seguinte: qual é a relação entre ganhos genéticos e o número de características selecionadas? Pessoal, entenda o seguinte: quanto mais características eu coloco na minha seleção, então vamos, por exemplo, dizer o seguinte: eu quero trabalhar com a característica A, B, C e D. Eu quero trabalhar com essas quatro características. Ao longo das gerações, o ganho genético que eu obtive foi 100. Eu obtive um ganho genético total de 100. Só que esse 100, ele não vai estar em todas as características. Não, ele vai ser distribuído em cada uma delas. Então, por exemplo, esse primeiro vai ficar com 25, esse segundo vai ficar com 25, esse terceiro vai ficar com 25 e o último vai ficar também com 25. Então, quanto mais características eu coloco na minha seleção, mais eu vou ter que dividir o ganho genético entre as características que eu busquei selecionar. Agora, se eu estou trabalhando com A e com B, por exemplo, e o meu ganho genético foi 100, eu vou distribuir entre esses dois. E aí aqui em cima pode ficar 50, 50.
Portanto, quanto menos características eu quero selecionar, maior é o ganho genético individual para cada característica, certo? Então, basicamente, é a resposta que eu acabei de dar para vocês, mas eu deixo nos slides, porque eu sei que muitos de vocês gostam de copiar as respostas. E aí a gente vai para o último conceito, acredito eu, que é o conceito de intervalo de gerações. Eu não sei se a professora cobra ainda os cálculos de intervalo de gerações. Eu acredito que não, que nas últimas provas que eu vi dela ela não estava cobrando. Mas, gente, o que que é o intervalo de geração? O intervalo de geração é o intervalo que os pais levam para poder ser substituídos por seus filhos. É o seguinte, então aqui eu tenho um macho reprodutor e eu quero saber quanto tempo leva para esse macho ser substituído por outro reprodutor. É isso, certo? Esse conceito que está aqui na tela, no slide de vocês, é um conceito de livro. Só que no melhoramento genético a gente não vai usar tanto ele. Basicamente, o que vocês precisam saber é o intervalo de gerações, é o tempo que leva para um reprodutor ou uma matriz ser trocada, certo? E aí a gente tem aqui o cálculo de intervalo de geração, que parece difícil à primeira vista, mas na verdade é bem fácil. Basicamente é o seguinte: o intervalo de geração basta você pegar uma determinada idade. Então, por exemplo, vamos analisar esse quadro. Aqui eu tenho a idade das reprodutoras, e aí aqui eu tenho 2, 3, 4, tudo isso aqui em anos. E aí vocês vão ver como é simples. Basta eu pegar a idade, 2 anos, por exemplo, e aí quantos animais tem com essa idade? 15 anos. 15 animais, perdão. Aí eu vou e somo. Qual é a próxima idade? 3. 3 anos. Quantos animais tem com 3 anos? 30. Aí eu multiplico. Então segue esse ritmo. Multiplicação, soma. Multiplicação, soma. E aí no final você divide pelo total de animais, certo? Não é uma equação complexa. De fato, é uma coisa que não tem muito o que eu aplicar, é só fórmula. Mas aí a gente chega, de fato, à última parte teórica, que é o seguinte: explique por que uma diminuição no intervalo de geração acelera a taxa de ganho genético. Poxa, eu quero que vocês imaginem o seguinte: eu tenho um touro que ele é interessante para a produção de leite. Nossa, o touro ficou parecendo o diabo. Enfim, eu tenho um touro e esse touro, ele é interessante para a produção de leite, certo? Só que eu encontro um touro melhor. Eu sou um produtor, eu fui numa feira de exposição, comparei os resultados, peguei uma tabela e escolhi um novo touro para o meu plantel. Decidi trocar o meu reprodutor. Agora, eu troquei o meu reprodutor por um reprodutor superior, um reprodutor que tem um melhor desempenho para essa característica, certo? Então, explique por que a diminuição no intervalo de geração acelera a taxa de ganho genético. O que é o intervalo de geração? É o tempo que eu levo para substituir os meus reprodutores. Vocês concordam comigo que se todas as vezes eu encontrar um animal melhor, eu substituir o mais rapidamente possível o meu reprodutor por um reprodutor melhor, eu vou acelerar a taxa de ganho genético? Por quê? Porque quando a gente faz uma troca de um componente genético por outro,
A lógica é que a gente vai sempre trocar o animal que é pior por um melhor. E quando isso acontecer, esse animal melhor, ele vai disseminar o seu material genético. E aí o que que vai acontecer? Quando eu tenho uma maior proporção desses genes benéficos na população, eu vou ter também um ganho genético mais rápido. Então, a diminuição no intervalo de geração, ou seja, o tempo que eu levo para trocar um reprodutor por outro, quanto mais rápido eu trocar um reprodutor pior por um reprodutor melhor, mais rápido eu vou ter o meu ganho genético, certo? Aí, por hoje, é só, tá? Porque são vários slides. Mas por hoje, da parte teórica, é isso, tá, pessoal? Vocês têm alguma dúvida?